Hello guys, what's up? E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales, este é meu canal dedicado ao ensino do inglês e hoje nós vamos voltar a um tema que a gente já viu uma parte, mas eu ainda não cheguei a concluí-lo, que é o verbo have, a expressão verbal, né? Have got, ok? Nós vamos continuar a estudar esse tema. E se der tempo, a gente vai ver também algumas expressões com have. Let's get going. Mais delongas. Bom, aqui nós temos o seguinte. A gente tem como fazer perguntas, né? Utilizando o verbo have. O verbo have como verbo principal, ele não faz pergunta sozinho, tá, gente? Ele precisa de um verbo auxiliar. Qual é o verbo auxiliar? É o verbo does, né? Porque o do does, na verdade, a gente usa o verbo does aqui, porque para he, she ou it no presente, a gente coloca, he, she ou it, nós colocamos does, né? Deixa eu só ver um negócio aqui. É porque o teclado eu acabei não configurando ele direito, aí ficou assim, tá bom. Então, para he, she ou it, nós usamos does, né, para fazer pergunta. Usamos does na negativa, né? Na afirmativa a gente não usa o does. Por exemplo, does she have a car? Yes, she does. A resposta curta, no, she doesn't. Ih, gente, aqui não vai dar certo. No, she doesn't. Aqui é uma vírgula para cima, tá, gente? É o apóstrofo. O símbolo não tá exatamente igual porque meu teclado tá desconfigurado, tá? Mas é uma vírgula para cima, né? Do mesmo jeito que a gente tem a vírgula para baixo, é uma vírgula para cima, né? Que a gente chama que é o apóstrofo. Yes, she does. No, she doesn't. Essa resposta é curta, né? Quando a gente dá a resposta completa, vocês se lembram, né? Yes, she has a car. A gente não usa o verbo auxiliar nas respostas longas, né? Resposta curta a gente usa. Na resposta longa, nós conjugamos o verbo, né? Para he, she ou it, nós usamos has ao invés de have, porque o verbo, os verbos no presente, nas afirmativas, né? Eles levam S. O verbo have, quando ele leva S, ele vira has, ok? No, she doesn't, ou então, resposta longa, no, she doesn't have a car. Né? Que quando nós realizamos a negativa e usamos um verbo auxiliar, o verbo principal, ele volta para o infinitivo. Tá, isso aqui é só lembrando, tá, gente? A gente já viu isso quando nós estudamos o presente simples. O have aqui funciona como um verbo principal, ok? Agora vamos ver aqui. Nós vimos em algum vídeo aí para trás que have got é a mesma coisa que have, né? Que tem o sentido de ter, obter, né? Quando você tem ou obtém alguma coisa, né? Have got igual a have. E quando nós fazemos pergunta com have got, nós colocamos o verbo have no início da frase, depois o sujeito, subject pronoun, depois o verbo principal, got, né? Então, has she got a car? É como se fosse um present perfect, né? Assim, a forma de fazer pergunta, porque você coloca o has no início da frase, tá? Has she got a car? Inclusive, a gramática que eu consultei tem esse formato aqui. Has she a car? Eu confesso a você que eu não vejo muito frequentemente essa forma, tá? Eu até, assim, se eu vejo isso escrito em algum lugar, eu até consideraria incorreto. Então, eu não recomendo. Eu recomendo o seguinte, você vai fazer uma pergunta no presente simples, use o verbo auxiliar does. Agora, se eu tiver o verbo have got, eu posso perguntar com o verbo have, colocando o verbo has no início da frase, ok? Alright, voltando aqui. Então, quando eu falo she has a car,
é a mesma coisa. Olha só. Eu posso falar assim, she has got a car, ou she has a car, tá? Só que quando eu faço perguntas, evidentemente a forma é diferente, né? Aqui, she has a car, eu vou perguntar, does she have a car? E aqui eu posso perguntar, has she got a car? Então a forma de fazer pergunta é diferente, né? Ambas têm o mesmo significado praticamente, né? É uma outra forma de fazer pergunta. Ok, aqui nós temos a negativa, né? Deixa eu diminuir o tamanho da letra. She doesn't have a car. Ela não tem um carro. Ok, na negativa, nós usamos o verbo auxiliar, né? No presente simples, have é o verbo principal, ele volta para o infinitivo. Ok, nós já vimos isso. She hasn't got a car. A negativa do have got é haven't got ou hasn't got. Hasn't, evidentemente, nós vamos usar para he, she ou it, né? E aqui eu uso o verbo have para fazer a negativa. É possível também escrever isso aqui, she hasn't a car, tá? Mas é o que eu falei para vocês, não é nada comum, eu raramente vejo essa estrutura numa linguagem escrita, enfim. Ok. Outras formas aqui. Aqui nós temos mais exemplos comparando a forma de fazer pergunta utilizando o verbo. Primeiro, nós temos have como verbo principal, certo? Depois nós temos o have got fazendo pergunta. E aqui nós temos o have fazendo pergunta sozinho, sem verbo auxiliar, que é uma estrutura mais incomum. Do you have any questions? Você tem alguma pergunta, né? Quaisquer perguntas, né? Na verdade é o seguinte, quando você tem assim, ó, o any, ele alguma, qualquer, né? Quaisquer. E aqui eu estou fazendo a pergunta. Você tem alguma pergunta? Seria do you have any question? Só que aqui você tem do you have any questions? Você tem quaisquer perguntas? Você tem perguntas a fazer, né? Do you have any questions? Você tem algumas quaisquer perguntas a fazer? Seria algo, né, nesse sentido. O any, ele é usado em frases interrogativas, né? Nós já vimos isso, né? Que nós temos some, temos o any e temos o no, né? Gente, eu tô digitando a barrinha, mas não tá dando. Ó, nós temos o no, temos o some e temos o any. Some, alguma, alguns, algumas, né? É usado para substantivos contáveis, a gente já viu isso. E incontáveis também, né? Então, some é usado para qualquer coisa. Só que o some é usado mais para afirmativas, tá? Interrogativas, você pode usar o some quando você quer oferecer alguma coisa a alguém. Oh, would you like some coffee? Você gostaria de algum café? Né? É possível? É possível. Aqui, ó. Would you like some coffee? É possível. Gente, eu coloquei ponto de interrogação não saiu. Gente, pronto. Would you like some coffee? Certo? Então, eu tô fazendo pergunta colocando some. Então, assim, quando você vai oferecer, sugerir alguma coisa, você pode usar o some na pergunta. Mas, de modo geral, o any é usado para fazer perguntas e o some é usado nas afirmativas, tá? Então, do you have any questions? Você poderia responder. Aqui, nós estamos usando do, né? Do porque é verbo auxiliar, que é usado para os verbos principais. Have aqui é um verbo principal, né? Ele não funciona como verbo de uma estrutura como o present perfect, não é um tempo perfeito. Então, é um verbo principal, do verbo ter. Do you have any questions? Yes, I have some questions. Tá vendo, ó? Sim, eu tenho algumas perguntas. Ou então você pode falar, no, I don't have any... Ih, gente. I don't have any questions.
Não, eu não tenho quaisquer perguntas. Não tenho pergunta alguma a fazer. E aqui eu coloquei I 2 vezes, né, gente? No, I don't have any questions. Tá? Deixa eu pular aqui. E eu, inclusive, eu poderia colocar aqui, ó. No, I have no questions. Né? Nós já vimos isso, porque no é um advérbio negativo, né? Tem um sentido negativo, e quando você coloca ele na frase, o verbo ele vem na afirmativa. Né? Então você não pode colocar, por exemplo, I don't have no questions. Não. Aí você fala, Thales, mas você tem o no aqui. Não, aqui você colocou o no, vírgula. E aqui é uma outra oração. Né? Então nesta oração aqui, você não pode negar 2 vezes. Você está falando, não, eu não tenho perguntas. Né? No, I don't have any questions. No, I have no questions. Então, N, negativo, some, afirmativa, e no, frases afirmativas. Né? Porque aí a frase toda já fica com sentido negativo. Mas a questão aqui é que, aqui eu não estou usando have got, estou usando só o verbo have, tá? E aí eu uso o verbo auxiliar. Ok, agora aqui nós vamos para o have got. Have you got any questions? Tá vendo? Aqui eu tô fazendo a pergunta com o verbo have, colocando o verbo no início. Por que eu coloco o verbo have no início da frase? Porque é a estrutura have got, né? Que nós estamos estudando aqui. E aqui, aquela estrutura que eu falei com vocês, que não é muito comum, de você colocar o verbo have no início da frase, sem verbo auxiliar ou fora da estrutura have got. Ok. Aqui nós temos as perguntas, ó. I don't have any questions. I haven't got any questions. Então, a negativa do have got, você pega o próprio o verbo have e nega nele. Como, né, que no present perfect a gente faz assim, lembram? Você pega o have, ele vira haven't, na negativa. O verbo has, ele vira hasn't. Só que aqui não é exatamente, né? Aqui não é exatamente o present perfect. Bom, I haven't got any questions. Não, eu não tenho quaisquer perguntas. Ou I haven't any questions. Não, eu não tenho quaisquer perguntas também. O cachorro tá participando do vídeo aí, gente. Tá pedindo pra todo mundo dar like, hein? Ok. Aqui eu tenho uma observação importante a fazer, tá? Esse exemplo aqui, ele enseja uma observação muito importante. Have got, ele é usado no presente, tá? No presente, sentido presente. Se eu falar assim, I have got a phone, né? Ou seja, eu tenho um telefone, obtive um telefone. Se eu quiser colocar isso no passado, eu não posso usar a estrutura have got. Ou seja, você não vai colocar had got, não. Aí, no passado, você tem que usar o verbo auxiliar e o verbo have, tá? Certo? Para fazer pergunta é como se fosse did you have, né? Ou seja, você vai tratar o verbo have como se fosse o verbo principal, porque o have got, ele não tem essa possibilidade de pegar o verbo have e passar para o passado. Então, a estrutura have got no passado não existe, você teria que usar o passado simples. Então, na negativa, você coloca, né, aí a regra do passado simples, você usa o verbo auxiliar no passado. O verbo auxiliar no passado é o verbo did. Então, você faz perguntas com did, você nega com o verbo didn't, né? E na afirmativa você conjuga, evidentemente, o verbo no passado, observando aquelas regrinhas. Se o verbo é regular, eu coloco ed no final do verbo. Se o verbo é irregular, aí vai depender do verbo, né? Não tem regra, você tem que memorizar. Ok. Então, I didn't have my phone, ou seja, não estava com o meu telefone. É como se fosse isso, né?
eu não tinha meu telefone comigo. É como se fosse isso. I didn't have my phone. Eu não tinha meu telefone, né? My aqui, adjetivo, pronome adjetivo, está acompanhando a palavra phone. Have, verbo principal. Na negativa, o didn't. Quando você usa didn't, o verbo ele volta para o infinitivo, né? Com a estrutura similar ao presente simples. Então, eu não estava, eu não tinha meu telefone, so I couldn't call you. Então, aqui tem um sentido de conclusão, né? Logo, eu não pude ligar para você. Could é um verbo modal, tá? Que significa poderia, podia. Ele tem o sentido de possibilidade, ele pode ter o sentido de habilidade no passado, e ele pode ser usado para pedir permissão, né? Permissão, você vai fazer um pedido educado a alguém. Could you help me? Você poderia me ajudar, né? Então, o verbo could é o verbo modal. Ele faz pergunta sozinho, ele nega sozinho, e ele é usado na afirmativa. Então, could seria o passado do verbo can, que é o verbo poder, tá? De modo geral, é isso. Então, I couldn't. Então, quer dizer o quê? A negativa. Eu não pude. Eu não podia. Eu não pude. Ligar, né? Call é o verbo ligar. Você. Ou seja, eu não pude ligar para você. Então, eu não tinha meu telefone. Eu não estava com meu telefone. Então, eu não pude ligar para você. I didn't have my phone, so I couldn't call you. Ok? Alright. Aqui nós temos um exemplo na pergunta. Na pergunta aqui, eu estou usando o verbo did para perguntar. Did you have a car? Você tinha um carro? Lembra que a gente usava aqui, ó. Have you got a car? Você tem um carro, né? Have you got a car? Deixa eu copiar aqui. Até eu consertei esse negócio. Bom, have you got a car? Você tem um carro? Ok, eu estou perguntando, ou você obteve, conseguiu um carro, você tem um carro? Perguntando presente. Alright, pego o verbo have, coloco no início da frase, a estrutura have got, que a gente já viu. Quando eu uso o passado, eu não posso usar o verbo have got, né? O passado do have got não existe, então a gente tem que usar o verbo have como verbo principal no passado simples. Então eu coloco o verbo did no início da frase para fazer pergunta, né? Porque no passado simples é assim que a gente faz pergunta. Então, qual que é a estrutura no passado simples para a pergunta? Verbo auxiliar, né? Pronome sujeito, verbo principal, objeto, tá? Did you have a car when you were living in Paris? Ou seja, você tinha um carro quando, né? When é quando você estava morando ou vivendo em Paris. Então, aqui nós temos qual tempo verbal? Passado contínuo, que é o verbo to be no passado, mais o verbo principal com ing. Certo? O verbo live, que é o verbo viver, morar, né? Live. Você vai colocar ing no verbo live, tira o e coloca ing. Então, did you have a car when you were living in Paris? Então, você tinha um carro quando você estava morando em Paris. Tá? Antes de cidades, em inglês, a gente usa a preposição in, tá? Só uma observação. Alright. Bom, a gente não vai conseguir ver agora todos os itens que eu estava planejando, não. Mas, pelo menos até aqui, a gente vai ver. Aqui, gente, nós temos um exemplo de tag question. Tag question é aquela pergunta curta que vem no final da frase, perdão. É a pergunta que vem no final da frase, right? Eu não posso usar have got aqui, certo? Para colocar a frase no passado. Eu posso colocar assim, Lisa has got long hair, né? Eu posso colocar. Agora, no passado,
Inclusive o tag question aqui, eu acredito que ele possa até ser hasn't she, né? Hasn't she. Né? Apesar que os exemplos que eu vi na gramática não tinha isso, mas acredito que sim, né? Porque ele espelha. O que é um tag question? É uma pergunta que vem no final da frase que está no mesmo tempo verbal do verbo principal, mas com tempo se está na afirmativa, aqui vai estar na negativa. Se a frase principal está na negativa, o tag question estará na afirmativa. Então, Lisa had long hair. Então, nós temos uma frase no passado simples, no passado, certo? Lisa had, passado do verbo have. Aí, ó, Lisa tinha cabelo longo. Não tinha? Cabelo comprido. Não tinha? Então, essa pergunta do tag question, eu vou pegar um tempo verbal e vou negar. Só que eu coloco o verbo auxiliar, no caso, né? Que aqui é passado simples, então tem que ser o verbo auxiliar. Didn't. E o sujeito da frase principal. Nós vamos explorar depois, com calma, os tag questions, tá? You will help me. Won't you? Vou colocar só mais alguns exemplos aqui, né? She likes. She doesn't. She doesn't travel a lot. Vou colocar só mais uns 2 exemplos pra gente poder explorar. Ih, gente. Pera aí. Does she? Bom, eu vou fazer só esses 2 exemplos do tag question antes da gente finalizar o vídeo, porque é bom que a gente aproveite e vê mais alguma coisinha, né? Que é isso aqui. Bom, então aqui, ó. You will help me. Você me ajudará. É uma frase no futuro, verbo will, verbo modal, que leva o verbo principal para o futuro. Então, you will help me. Você me ajudará. Me aqui, pronome objeto. Ok. Então, verbo da frase principal vai ser usado no tag question. Então, will vai virar want, porque a negativa de will é want. Se eu tivesse um want, a negativa na frase principal, o tag question viria na afirmativa. Como eu tenho o verbo na frase principal, né? Na afirmativa, o verbo no tag question virá na negativa. Então, will vai virar want, tá? E eu uso o mesmo sujeito aqui. She doesn't travel a lot. Ela não viaja muito. She doesn't travel a lot. Então, doesn't aqui, verbo auxiliar, que nós usamos no presente simples. Para he, she ou it. Então, doesn't, tag question vai vir como does, tá? Então, é isso. Tem alguns casos especiais, né? Let's go, shall we? Né? Let's go. Shall we? Vamos lá. Não vamos, né? Então, quando você usa let's, porque let's é o let us. Aí o tag question é shall we. Tá? Então, assim, é só pra gente preencher o vídeo com mais um conteúdo, porque não vai dar tempo da gente ver outros conteúdos agora, né? Espero que vocês tenham gostado. Com isso, a gente concluiu pelo menos a parte do have got, que a gente tinha que ver, né? Porque o have got ele é bastante simples, mas é bom a gente estabelecer um paralelo com o verbo have, para ver que tem diferença. E nós aproveitamos e estudamos também alguns tag questions, né? Alguns exemplozinhos só, para a gente poder continuar. Alright, don't forget to subscribe to the channel. Não se esqueça de assinar o canal. Hit the notification button so you get the latest updates. Ative o sininho da notificação para receber atualizações. Eu gravo vídeos semanalmente. Varia, né, a frequência, mas sempre tem vídeo aqui no canal, por isso que é importante. E
deu um joinha, né? O cachorro latiu pedindo like, então vamos lá, vamos. Outra coisa, esse canal tem mais de 800 vídeos, né? Nós temos vídeos do nível básico ao avançado, tem gramática, vocabulário, inglês para negócios, inglês para concurso público. Então dá uma navegada nas playlists, tá? As playlists de nível básico são explicadas em português e intermediário avançado, tanto o título da playlist como o vídeo todo está em inglês, então tem muito conteúdo para todos os níveis aí para você praticar, alright? See you next time, até o próximo vídeo. Bye, bye.